Começa agora mais um Velocidade aqui na TV Assembleia. Esse é o nosso programa dedicado à discussão sobre o trânsito e como ele afeta a nossa vida no dia a dia. Quais aspectos do nosso deslocamento pelas cidades de Mato Grosso do Sul repercutem mais na nossa qualidade de vida, segurança, uso da tecnologia e tudo mais. E quando falamos em rotina aliada ao trânsito, as mães e os pais que assistem ao programa já lembram logo no trajeto até a escola. Na correria do dia a dia, pelo menos 2 horários são reservados a levar e buscar os filhos. Por isso, muitos acabam escolhendo deixar essa missão a cargo das famosas vans escolares. E quem vai conversar comigo hoje sobre essa dinâmica de transporte escolar é o Rodrigo Armoa. Ele que é presidente do sindicato da categoria aqui no estado. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre o transporte escolar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Rodrigo, quero saber tudo sobre como é a vida dos motoristas de van hoje, agora que as aulas estão voltando com tudo no formato presencial. Depois de 2 anos dessa pandemia, vocês devem estar muito animados e lutando para dar conta da demanda, né, Rodrigo, que deve estar alta. Como está sendo esse retorno ao dia a dia? Os transportadores escolares estão muito otimistas, né, com esse retorno. Exatamente há 2 anos com portas fechadas de escolas, né, e nossa atividade, ela, graças a Deus, a procura está sendo muito boa, né? Os pais estão nos procurando, tendo em vista o número de condutores escolares que hoje foi reduzido. Nós tínhamos, dentro da capital, 124 condutores escolares e hoje são 52 apenas, né? Mas com essa atividade, muitos condutores que estão exercendo outras atividades provavelmente já estão retornando, né, para o transporte escolar. Devido à pandemia, muitos trocaram de profissão com medo do retorno, né? Eu acredito numa estabilidade que, se Deus quiser, não fecha mais escola e com esse otimismo e com a certeza, mais condutores irão atender a nossa capital. Que ótimo, porque houve uma diminuição significativa, né, de 100 e pouquinho para 50, o impacto foi grande para os pais, né? Essa procura que voltou agora para os pais. Deve ter sido difícil encontrar um motorista à disposição. Exatamente. Até essa presença data, tem muitos pais que não conseguiram, né, estão tendo dificuldade, crianças faltando à escola, porque o condutor escolar realmente não está na atividade, não teve a certeza do retorno, mas a nossa categoria ela tem se fortalecido e eu acredito que o retorno será gradativo, conforme a confiança, né, desses empresários com a atividade de transporte escolar. Boas notícias, né, Rodrigo? Rodrigo, fala pra gente o que foi feito para amenizar os prejuízos da pandemia para a categoria. Então, durante a pandemia, né, nós como sindicato, nós conseguimos, junto ao governo do estado, a liberação para que as vans possam fazer atividade intermunicipal. Já no município de Campo Grande, nós conseguimos liberações para que as vans possam trabalhar tanto na entrega de funcionário, como na entrega de supermercados, né, nos atacadistas. Naquele momento de pandemia, onde houve muita entrega, né, que a compra era praticamente online, né, isso deu uma renda para essa família do transportador escolar. Foi uma porta de saída onde nós conseguimos, né, onerar algum recurso para nossas famílias, né, família do condutor escolar. Devido, né, ao empenho do governador do estado do Mato Grosso do Sul e também, né, o nosso prefeito que liberou para a gente poder estar atendendo a nossa cidade de Campo Grande. O mais importante é que encontrou uma saída e ninguém ficou à deriva. Isso que foi interessante. Inclusive até hoje, até a data de hoje, tem muitos condutores, né, que trocaram de atividade, né, onde conseguiram uma oportunidade em outra atividade. E é justamente esses condutores que eu acredito que irão retornar, sabe? Eles ainda continuam com medo das escolas fecharem e não voltaram para a atividade de transporte escolar. As vans são escolares, mas eles estão exercendo outra atividade, tipo Mercado Livre, entrega de funcionários, né? E eu acredito que gradativamente eles vão voltar a atender a população de Campo Grande. Rodrigo, e com tudo isso, houve uma queda significativa dos filiados no sindicato? Olha, a queda da afiliação, houve uma diminuição
mas não foi tão significativa, foi de 30%, e são aquelas pessoas que realmente não irão voltar, né? Nós, como sindicato, vou falar um pouco da importância do sindicato, foi a união onde a gente conseguimos juntos, todos juntos, né, essa abertura junto ao governo do estado, junto às prefeituras, né? Nós temos um custo muito alto para ser condutor escolar. Nós fazemos 2 vistorias mensais, e essas vistorias hoje, ela custa R$850 cada vistoria. Então são 2 vezes, são R$1.700, R$1.800, R$1.600, R$1.700 anual só para você fazer a vistoria do veículo. Então o custo para você ser condutor escolar é um pouco alto, né? Mas tem N vantagens, principalmente, que eu quero deixar para toda a população de Campo Grande, para os colegas do transporte escolar, o mais importante de ser legalizado é a confiança que o pai vai ter no nosso trabalho. São carros registrados, veículos, são trabalhadores, são motoristas, tio de vans, que tem curso, né, são capacitados para estar exercendo essa atividade. E que nós possamos sempre estar atualizado, né, a nossa categoria, junto com os órgãos competentes, DETRAN, SESC-SENAT e AGETRAN. Importante isso, né, Rodrigo? E como você está representando o sindicato, né, aqui no estado, conta pra gente como está estruturado o órgão, quais as principais prerrogativas de vocês? A nossa principal prerrogativa hoje, né, ela é nacional. Porque o condutor de transporte escolar, ele não é regulamentado à profissão. Então, esse é um pedido que nós fomos a Brasília, falamos com o nosso senador Nelson Trade, com a nossa deputada federal Rosa Modesto, são parlamentares que estão lutando para a regulamentação dessa atividade, né? Em relação ao que o sindicato ou o que a categoria faz em prol do seu associado, é justamente trazer segurança, né, para que esse condutor possa ter porta aberta, tanto nos órgãos da Prefeitura quanto da AGETRAN, e ser representativo no Ministério Público. Porque nós fomos chamados, durante a pandemia, a fazer vários acordos, né, no Ministério Público, né, porque a pandemia ela parou o ano letivo em andamento. Então, todo condutor escolar tem um contrato, e esse contrato, né, através do sindicato, mais a parceria do Ministério Público, né, a gente conseguiu fazer um acordo muito bacana, tanto para os pais quanto para o condutor escolar. Essas são uma das atribuições do sindicato para a categoria de transporte escolar. Principalmente zelar pelo curso, zelar pelos veículos, né? Eu tenho um comentário de falar assim, um pedido para os futuros governadores, para os futuros prefeitos, nossos deputados federais e principalmente estaduais, que o transportador escolar tem que ter o subsídio para a troca do veículo. Hoje, um veículo de transporte escolar, ele pode ser usado durante 20 anos, sendo que um veículo com 20 anos de uso já é um veículo muito usado, muito antigo, né? Por que a gente lutou, né, para que esse benefício chegasse à nossa categoria? Justamente por falta de incentivo, né? Eu acho que os futuros governadores, deputados estaduais, têm que olhar para o nosso estado e nós sermos referência em falar que a frota de transporte escolar, ela tem no máximo 5 anos de uso e que assim, né, o próprio governo, os próprios deputados estaduais dão incentivo para que as nossas crianças andem em veículos novos. E, Rodrigo, essa regulamentação também traz mais segurança para os pais, né, contratarem o tio da van, como o senhor se referiu. Isso é legal, essa luta tem que acontecer mesmo. Um dos nossos objetivos é sempre zelar pelas nossas crianças. A nossa capital não tem incidente de transporte escolar, né? Nós temos uma certa dificuldade ainda com o trânsito em si. Porque nas escolas deveria ter um local, ponto de embarque e desembarque, na frente da escola, né? E infelizmente a gente não vê ainda isso em nossa cidade. Eu acho muito legal esse programa, de suma importância para toda Campo Grandense, para o nosso estado, para que nossos professores, nossos diretores tenham um olhar específico para esses condutores de vans escolares, porque eles levam 5,
20, 10, né? Tem vans que tem escola, que eu quero deixar um exemplo, que vai ônibus, né? O ônibus pegar 40 crianças, e esse ônibus não pode parar na frente da escola, porque não tem um local adequado para esse desembarque e embarque. Rodrigo, conta pra gente um pouquinho quais as atividades que o sindicato acompanha junto aos motoristas. Vocês auxiliam nos registros necessários junto ao Detran? Porque vocês precisam de registro, né? De que forma? Porque precisa atuar de forma legalizada. Conta pra gente como funciona isso por parte do sindicato. Exatamente, né? Nós temos o serviço burocrático, onde a gente auxilia no ensinamento. O CONTRAN, ela abriu uma nova normativa. O que vem a ser essa nova normativa? Se você comprar uma van hoje 0 km ou um ônibus 0 km, a carroceria dele vai estar escrito micro-ônibus. Mas o CONTRAN ele exige que este veículo, essa carroceria, seja veículo de transporte escolar. Então a gente passa toda essa informação, a gente ensina aonde esse condutor vai aferir o tacógrafo, aonde ele vai mudar e fazer a transformação dessa carroceria, que o veículo não vai ser mais micro-ônibus, ele vai ser veículo de transporte escolar. Então, todo esse suporte, tá, a gente passa para qualquer condutor que venha nos procurar. Excelente, Rodrigo. Essa questão das autorizações é uma burocracia necessária, né? Quais são os documentos exigidos para que o transportador esteja regularizado? Então, existe duas situações. Primeiro, nós vamos falar sobre a AGETRAN, que caracteriza o município, né? A AGETRAN, ela tem uma pasta com todos os dados do motorista, né? Antecedentes criminais, pontuação de carteira, veículo, se o veículo está cadastrado, se é placa vermelha, toda essa documentação é entregue à AGETRAN. Depois de entregue esta documentação à AGETRAN, você pega uma autorização para você ir ao Detran. O Detran você tem que passar por um inspetor veicular. É aquele que faz a inspeção no seu veículo. Cinto de segurança, extintor, tacógrafo, martelinho de segurança para quebrar o vidro. Toda essa área, estrutura de carroceria do veículo, pneu, lâmpadas, é um inspetor veicular que faz, né, essa vistoria. Tendo essa vistoria e autorização da AGETRAN, o Detran te dá um laudo, né? Esse laudo é de permissão para você trafegar dentro do município. E esse procedimento, todo esse procedimento, ele é feito de 6 em 6 meses, né? Então você faz ele em janeiro e faz ele em julho. Nós somos muito cobrados, né? Contrapartida, a gente pode passar para todos os pais que aquele condutor e aquele veículo está apto para aquela atividade. No final, todo mundo está seguro, né? O transportador, os pais, na verdade, todo mundo ganha com essa regulamentação e também essas exigências, né, Rodrigo? Exatamente. Eu quero deixar bem claro que pós-pandemia existe uma nova geração que está chegando, que é a geração dos 14, dos 13, 14 anos, que não andam mais de van. São aquelas pessoas, aqueles jovens, né? Jovens maduros que eu falo, que já tem o seu celular que já é habituado a andar pelo aplicativo, né? Pelos modos de aplicativo. Então, assim, restringiu o transporte escolar para aquelas crianças até uma faixa etária de 13 anos, que antigamente eu levei alunos até a faculdade. Né? Hoje não, hoje o público mudou também, porque essa modalidade que está chegando, né, essa facilidade de chamar um aplicativo, ele está trazendo, né, essa mobilidade também. Né? Então, aqueles jovens já estão aprendendo a andar pelos app. Né? Então, o público também diminuiu, né, para os condutores escolares, que são aquelas crianças pequenas, até o 6º, 7º ano, né? Que são o alvo hoje do transportador escolar. Mas como eu tenho um ditado assim, muito legal, positivo para todo mundo de Campo Grande é uma cidade que está crescendo, tem trabalho para todo mundo, tá? A gente não precisa brigar com o colega que faz aplicativo, nem com o colega do van, nem com o mototaxista. Nós somos parceiros do trânsito e nós temos que andar e caminhar juntos.
é o meu pedido aí. É isso aí, Rodrigo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, porque o papo não terminou. Fique com a gente. Fala galera, Henrique Amaral aqui e hoje a conversa é sobre dois assuntos bem sérios: transparência e sigilo. Então é isso, roda a vinheta. Vamos começar pela transparência. No ano passado, o TSE criou a Comissão de Transparência Eleitoral, que tem gente de tudo quanto é lugar: universidades, organizações não governamentais, instituições públicas como o Tribunal de Contas da União, Forças Armadas e por aí vai. A ideia é aumentar a fiscalização e, obviamente, a transparência do processo eleitoral. E aí a gente entra no nosso segundo conceito, que é o sigilo. Eles decidiram que, num primeiro momento, as conversas de lá não seriam divulgadas. Só que esse sigilo era só sobre as reuniões de trabalho. De resto, era tudo público. Até porque o Tribunal Superior Eleitoral não tem que esconder nada de ninguém. E aí, quando as Forças Armadas entregaram 80 perguntas sobre a votação eletrônica ao TSE, nada foi divulgado. Até porque essas perguntas foram entregues com o pedido de que fossem tratadas com a reserva necessária. Só que aí, o documento de mais de 700 páginas que o TSE criou para responder essas perguntas vazou no dia que foi entregue. Então, a gente volta na transparência. Já que o documento tinha sido vazado, o TSE retirou o sigilo e, inclusive, publicou a íntegra do documento no site tse.jus.br. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, a gente tem uma pergunta sobre mudanças no procedimento de totalização dos votos. E a resposta do TSE é de que essas mudanças são justamente uma evolução do processo de totalização. Então é isso. Esse documento segue sempre essa dinâmica de perguntas das Forças Armadas e respostas do TSE, algumas questões mais técnicas, outras mais tranquilas, mas sempre nessa dinâmica. Então, não tem nada de desconfiança da urna eletrônica, não tem nada de que o processo eletrônico de votação não é seguro. Foi só uma conversa, um bate-papo entre Forças Armadas e TSE. É ou não é, ministro Barroso? Eu nunca presumo o pior das pessoas. Eu estou presumindo que as Forças Armadas estão aqui para ajudar a democracia brasileira e não para municiar um presidente que quer atacá-la. Então é isso. Quer saber mais sobre a Comissão de Transparência Eleitoral? Quer acompanhar a íntegra do documento? Ou então tirar alguma outra dúvida? É só procurar a gente nas redes sociais do TSE ou deixar seu comentário no nosso YouTube. Valeu! Voltamos com Velocidade. O tema dessa edição é sobre transporte escolar, um assunto que ganha a atenção de muitos pais que precisam desse serviço e confiam a segurança de seus filhos nas mãos desses profissionais. E quem está comigo hoje é o Rodrigo Armoa, que é o presidente da categoria aqui do Sindicato de Mato Grosso do Sul. E continuando o programa, já que eu falei da segurança das crianças, quais são as dicas que podemos dar aos pais na hora de contratar uma van escolar, Rodrigo? Fala pra gente. Principalmente pedir para os pais, né, sempre estar olhando junto ao Getran, ao Detran, aquele tio, né, que vai fechar o contrato, porque todos os condutores escolares têm um contrato, tá? O sindicato, nós elaboramos um contrato para que esses pais, né, tanto tenham o direito dos pais quanto do condutor. Isso foi lavrado no Ministério Público, né, nós levamos, buscamos orientação, né, toda essa documentação os pais podem estar pedindo para os tios da van, né, geralmente acompanhar pelo menos no primeiro, no segundo dia na escola, o embarque, o desembarque, né, procurar ver se o pai, se o tio da van escolar colocou o cinto na criança. Todo esse primeiro impacto com o pai e o condutor é muito importante. Rodrigo, Campo Grande, por ser uma capital em desenvolvimento, imagino que não dê para cobrir a cidade inteira, né? Como é feito o itinerário de tantas crianças? Vocês atendem por região específica? Como funciona essa divisão? Então, hoje nós temos um grupo pelo WhatsApp, né?
a gente tem o cadastro desses condutores e nós sabemos a região que cada um atende. Geralmente o pai pede para o condutor, olha, eu preciso de uma van escolar, né, e esse condutor vai encaminhar para o grupo do transporte escolar. E ali a gente faz a divulgação e já encaminha para o pai, né, ou aquele condutor que possa ter a possibilidade de atender. Infelizmente nós sabemos que há muita dificuldade de encontrar van escolar, né, principalmente quando você tem um horário diferenciado. Cada vez se torna um pouco mais difícil, onde os pais também buscam, né, aquele motorista de aplicativo, um motorista parceiro, nesse caso, que também estão fazendo essa parte de transporte escolar. Todo mundo se ajudando, né, Rodrigo? E para finalizar, conta pra gente como é para dar conta de tanta criança. Tem muita bagunça, elas pedem música, como é? Deve ser uma festa dentro dessa van, né? Exatamente, a gente procura fazer um trabalho com segurança, né? Eu tenho uma política que aquela criança que se comportar, né, vai chegar no final do mês, a gente vai ter um presente surpresa, né? Alguns colegas, eles dão pirulito, outros colegas dão um presente, a gente procura cativar, né? O mais importante, principalmente, o primeiro passo é a segurança e o bem-estar dessa criança. O tempo dessa criança dentro de uma van, geralmente ela demora de 15 a 22 minutos. É o tempo de embarque e desembarque. Então são percursos pequenos, mas de muita importância, fica marcado na vida dessas crianças, como na vida dos condutores, né? Então, assim, nós somos verdadeiros tios das vans, né? Responsabilidade. E conta uma curiosidade pra gente, devem ter acontecido várias histórias dentro dessa van. Conta uma história pra gente inusitada. Olha, eu tenho a alegria de falar que eu sou condutor há 18 anos, e eu cheguei num determinado consultório, e quem foi me atender foi uma criança que eu transportei durante 9 anos. Ela fez faculdade de odonto. Quando eu cheguei para fazer o tratamento, ela que me atendeu, assim, para mim foi uma felicidade muito grande fazer parte daquela história, daquele profissional, né, que naquele momento estava me atendendo, já era uma médica. Que legal, Rodrigo, um prazer, né? Um prazer muito imenso. Foi uma criança que ficou bem sucedida, né? Teve sucesso na vida. Isso é bom. Mais importante é saber que as crianças estão estudando, né? Estão tendo uma oportunidade na vida, né? E a gente fazer parte dessas histórias é muito legal. Parabéns, Rodrigo. Foi um prazer conversar com você hoje aqui no Velocidade. E deixa para os interessados que queiram tirar alguma dúvida com vocês, os canais de comunicação. Como podem fazer para entrar em contato? O meu telefone é 067 99283 8675 e o 99121 8046. Vocês possuem Instagram, Facebook? Eu tenho o Facebook, que é rodrigo.armoa.com.br. O sindicato possui ou não? O sindicato eu não. Não? Tá joia, Rodrigo. Obrigada por ter participado do nosso programa. Foi um prazer imenso recebê-lo. Eu agradeço, né, ao programa, agradeço o convite e estamos de porta aberta para um diálogo. E muito obrigado, ótimo programa, sucesso. O programa de hoje pode ser assistido novamente através das nossas redes sociais. Lá, você também pode enviar para algum amigo que precisa ouvir essa conversa. Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E a gente se vê em breve. TV Alemes, 20 anos. A TV da gente, de MS. Thank you.